paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos juntos mais esse dia para lermos a palavra de Deus. É o nosso programa Leitura da Bíblia, um tempo muito especial do nosso dia que nós reservamos para juntos nos debruçarmos sobre a palavra, para lermos, conhecermos o projeto eterno que o Senhor deixou registrado aqui para a nossa salvação. E na nossa leitura sequencial nós estamos em 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 28. Estamos lendo aqui a respeito de personagens bíblicos, né? Davi, Saul. E nesse capítulo que nós vamos ler hoje, 28, nesse tempo Davi está habitando em Gate, na terra dos filisteus, quando ele se distanciou de Saul. Então ele estava ali em Gate, na terra dos filisteus, e nós vamos prosseguir essa leitura no capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial tu e teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por
Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e tem rasgado o reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão por todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que deu ouvidos à tua criada, a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou e disse: Não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Amém? Terminamos então a leitura do capítulo 28 de 1 Samuel. Vamos prosseguir no capítulo 29, 1 Samuel, capítulo 29. E ajuntaram-se os filisteus, todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aques na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje,
para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor. Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor que têm vindo comigo. E levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Amém? Terminamos então agora a leitura do capítulo 29 de Samuel, 1 Samuel, e vamos encerrando aqui a nossa leitura bíblica de hoje. Desejo a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.